Bom, como você já sabe, a maioria dos deputados negou autorização para abertura de processo contra o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal. A votação aconteceu mais de 12 horas depois do início das sessões para discutir o tema. Você vai ver agora como votou a bancada do Maranhão lá em Brasília. Da mesma forma que votei contra o afastamento da presidente Dilma, por acreditar que somente eleições diretas e livres representam a vontade da população, eu voto sim pelo relatório. Não para inocentar, mas para que o presidente seja investigado e julgado após o término do seu mandato. E em respeito à orientação partidária do Partido Progressista, voto sim. Acompanho o relatório que foi vitorioso na comissão e voto, portanto, sim. A favor do Brasil, pela autorização do prosseguimento da denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, não ao relatório. Em nome do nosso povo simples, honesto e trabalhador, contra a corrupção no nosso país e, sobretudo, porque ninguém está acima da lei, eu voto não ao Temer. Eu voto a favor do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que diz claramente que a denúncia do Rodrigo Janot é inepta e é carregada de vontade política. Presidente, eu voto com o relator, meu voto é o voto sim. Senhor presidente, eu voto sim. Nós temos que parar de brincar de trocar presidente como se troca de roupa. Eu voto sim ao relatório. Pela retomada econômica do nosso país, pela estabilidade, eu voto sim. A justiça deve ser igual para homens e mulheres do nosso país, independente de sua posição social. E por isso, eu voto não ao relatório. O Brasil não aguenta ter presidente de plantão. Eu voto sim ao relatório. O que atrapalha o Brasil é a corrupção e a impunidade. É por isso que eu voto pelo prosseguimento da denúncia. Voto não, fora Temer. Sim, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Essa denúncia se baseou em ilhação, em suposição. Afastar o presidente, desestabilizar o país em base de suposição é frágil. Por isso eu voto sim ao relatório. Votei contra o impeachment, votei contra o golpe. Portanto, não. Todo o parlamento tem que votar e nós do PDT votamos não ao relatório, fora Temer, direta já. Pela hipocrisia que reina nessa casa, por Temer na cadeia, eu voto contra esse parecer e pelo prosseguimento, senhor presidente. Bom, sacramentada a votação, você já sabe o resultado, nós vamos falar sobre a repercussão dessa votação que pode acontecer nos próximos dias, a chamada ressaca dessa votação lá na Câmara dos Deputados. Nós convidamos, está aqui no estúdio do Bom Dia, o deputado federal Rubens Pereira Júnior, que é coordenador da bancada do Estado em Brasília, no Congresso Nacional. Deputado, bom dia. Bom dia. Deputado, um dia histórico em que a Câmara pôde avaliar pela primeira vez um presidente histórico e lamentável, porque pela primeira vez no exercício do cargo o presidente é acusado de corrupção. E agora a repercussão desta votação que acabou livrando o presidente da continuidade de uma investigação, onde ele teria o espaço, inclusive, para se defender, né? Que avaliação a oposição faz desse momento político? Em primeiro lugar, foi muito ruim por conta do recado dado à sociedade de que há pessoas acima da lei, de que o presidente da República pode cometer atos criminosos e que só será investigado, só será processado após o fim do mandato. Então esse recado é muito ruim. Nós estamos no nosso melhor momento de combate à corrupção, apesar de estar no início ainda. Afinal de contas, a primeira condenação do Supremo de uma autoridade foi em 2010 apenas. O Procurador-Geral da República era conhecido como Engavetador-Geral da República. Agora que as coisas começam a melhorar, ainda que timidamente, a Câmara não poderia ter sustentado esse processo. Então, em primeiro lugar, foi uma repercussão ruim junto à população. Em segundo, o resultado a favor do governo foi um resultado pequeno, porque o governo usou as velhas técnicas de liberar emendas parlamentares, de liberar cargos, fazer absolutamente ações de abuso de poder político. E ainda assim, a votação foi razoavelmente apertada, 260 a 220. Não chegou em 40 a diferença de votos. Então mostra que é um governo enfraquecido que certamente não conseguirá dar sequência nas reformas que ele desejava. Queria que o senhor comentasse algumas falas de parlamentares, colegas seus lá em Brasília, a respeito do assunto. Primeiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, Tarcísio Peronte, que é o vice-líder do governo na Câmara. Vamos ver o comentário que ele fez depois dessa votação. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre essa avaliação que ele faz desse momento. Olha lá. Segundo ele, esse momento mostra que o presidente é muito forte e resistiu a uma campanha implacável nos últimos
90 dias. É a posição do vice-líder do governo. É possível fazer realmente essa avaliação da musculatura do governo a partir de agora nas votações? Porque, como o senhor falou, 260 votos, né? Para se aprovar uma PEC precisa de 304 votos, ou seja, esses números também são reveladores, né? São reveladores e nós temos que avaliar vários números. O primeiro é, quando o Temer virou o presidente com o afastamento da Dilma, ele teve 360 votos. Agora, nessa semana, para ele continuar, ele teve 260, então ele já perdeu 104 votos, sendo exato. Segundo, não tem o quórum necessário para se aprovar as mudanças estruturais. Não tem o quórum necessário para se aprovar uma PEC, que precisa de 308 votos. Terceiro, a aprovação popular do presidente beira 4 a 5%. 95 a 96% da população hoje rejeita o governo Temer. Então não tem como dizer que esse é um governo forte. E por fim, emenda parlamentar não sustenta nenhum governo. Pode ter dado uma sobrevida, mas nenhum governo escapa apenas com base em emenda parlamentar. O deputado Paulderney Avelino, que é do DEM do Amazonas, também comentou esta votação no Congresso Nacional. Vamos ver a opinião dele a respeito desse assunto e a gente vai, com essas opiniões aqui, buscando entender melhor o processo. O deputado Paulderney Avelino, que é do DEM do Amazonas, comentou o fato. Ele diz que, nesse caso, o Congresso sai de uma pauta negativa, que vão retornar para a pauta positiva no Congresso, as votações das reformas estão fazendo com que o Brasil volte a crescer. Isso pode ser mais importante, esse momento é importante para que essas reformas sejam aprovadas. Vamos sair realmente, na sua opinião, dessa pauta negativa, ou ela vai se estender um pouco mais? Na verdade, ela prossegue, porque o presidente Temer tem um controle da pauta política. Ele tem uma maioria política, ainda que frágil. Mas a pauta policial ele não tem controle nenhum. Pelo contrário, o entorno dele é muito ruim. Há praticamente certo que virá uma segunda ou terceira denúncia por parte do Procurador-Geral da República, por uma de obstrução da justiça e outra agora no inquérito, onde ele é investigado com parte da bancada do PMDB. Então, infelizmente, a pauta negativa da política prosseguirá. Por fim, em relação à fala do deputado Paulderney, ele disse que quer voltar à agenda. Só que a agenda do presidente Temer é uma agenda de retirar direitos. Não é uma agenda necessariamente de garantir o avanço do Brasil. Disseram, tira a Dilma que os problemas do Brasil estarão resolvidos. Os problemas não se resolveram. Em muitos casos foram agravados. Será que eles agora vão querer voltar, por exemplo, com a reforma da Previdência? Penso que esse não é o melhor caminho para o país. Nós vimos aqui a posição de 2 deputados do lado do governo. Agora vamos ver a posição de 2 deputados da oposição. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também comentou essa votação ocorrida essa semana de grande repercussão. Segundo ela, esse governo acabou e ela dizia que estou olhando para a mesa e vejo um sorriso em Maia, no caso o presidente Rodrigo Maia, de quem poderá ser presidente. Só acredito que há realmente essa possibilidade real, deputado? Eu brinco que o Temer é um ex-presidente em exercício. Hoje ele não tem o poder real no país. Pelo contrário, ele está refém de uma parcela dos deputados da Câmara dos Deputados, de uma parcela da Câmara dos Deputados. E isso é muito ruim. Então não tem apoio popular, a base dele não é sólida. Infelizmente, a impressão que nós temos é que o Temer está com seus dias contados. Quem vai assumir é o Maia? Não sei. Nós do PCdoB defendemos novas eleições diretas, após a aprovação de uma emenda à Constituição. Se não mudar a Constituição, aí sim a ordem de sucessão quem assume é o presidente do Congresso Nacional, é o presidente da Câmara dos Deputados. Outro deputado da oposição, o deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro, do PSOL, também comentou esta votação dessa semana e nós vamos aqui repercutir esse comentário. Segundo ele, o governo saiu aí abalado, sem um quórum constitucional, não vai ter os votos aí necessários para a aprovação das reformas. Ele acha que o cenário mais positivo é tentar avançar em mudanças políticas, mas a tributária não vai avançar. Mas, deputado, nós já temos a informação de que há uma previsão de votação, por exemplo, da reforma da Previdência no primeiro turno, ainda esse mês, lá na Câmara. A impressão que eu tenho, quanto mais se aproxima da campanha, menos os deputados desejam votar a reforma da Previdência. Porque como é que você vai mexer com a aposentadoria das pessoas e depois pedir voto, ir no supermercado, ir na feira, ir num campo, ir na igreja? É absolutamente impossível. Com essa votação da denúncia do Temer, já tem um desgaste enorme por parte dos parlamentares que têm que assumir esse ônus. Então a impressão é que não deve ser votada a reforma da Previdência. Na fila agora o desejo é de se votar a reforma política. Mas eu pergunto, esse Congresso que votou agora essa semana, que o Brasil todo acompanhou, vai fazer uma reforma política para melhorar a política ou talvez saia um resultado pior do que o que entrou? Essa é a preocupação que nós temos que ter e a saída para isso é só uma. É a população acompanhar de forma permanente cada posicionamento de cada parlamentar
cobrando, exigindo, para ver se a gente consegue construir uma saída melhor para essa crise. O deputado Everton Rocha teve ontem aqui no programa Na Hora D, em entrevista ao Geisel Marques, e falava sobre, contra-argumentava a questão do argumento utilizado por alguns parlamentares de que a economia do país vai bem. Né? Ele dizia de que o Meirelles domina, que governa o Brasil nessa área econômica e que a situação não está essa maravilha que estão tentando vender, não. Olha, objetivamente, na vida do cidadão não melhorou. O dinheiro no bolso, que é o que importa, continua curto. O emprego não voltou, a inflação está da mesma forma. Então nós já estamos indo para o 3º ano de recessão. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. A maior crise econômica antes dessa, de recessão, foi 1929, 1930, na época da quebra da Bolsa. Então, assim, é um momento nunca antes vivido. E o remédio, que é fazer ajuste para retomar o crescimento, eu não vejo como o melhor caminho. Pelo contrário, para retomar o crescimento, o Estado tinha que fazer os investimentos, o Estado tinha que ser o promotor do desenvolvimento e não, na verdade, passar a tesoura, especialmente nos gastos sociais. Obrigado, deputado, pela presença aqui na TV Difusora, falando para todo o estado do Maranhão. Nós aqui agradecemos. Bom dia.